Olá! Hoje, a nossa proposta é mergulhar num guia com 7 princípios para uma vida com mais saúde, mais propósito, mais plenitude, tudo isso a partir de uma perspectiva espiritual. A ideia aqui é embarcar numa jornada que pode de verdade transformar o nosso dia a dia. Vamos começar? Bom, para começar, o material já nos coloca diante de um contraste bem forte. De um lado, essa vida sob pressão, que nossa, acho que muita gente conhece bem, aquela correria reativa, ansiosa, que deixa a gente no fim do dia sem energia nenhuma. E do outro lado, uma vida a partir da presença, que é o oposto, intencional, pacífica, cheia de energia. A grande questão que fica é de onde a gente está tirando a nossa força e a nossa direção. É exatamente isso que os próximos princípios vão ajudar a responder. Então, esse aqui é o nosso roteiro, o nosso mapa. Primeiro, a gente vai firmar a base. O que significa viver a partir da presença? Depois, vamos mergulhar no cuidado com o nosso mundo interior. Em seguida, a gente vai ver como isso tudo transborda e transforma o mundo exterior. E no fim, vamos amarrar tudo isso numa identidade poderosa de guerreira. Vamos lá para a primeira parte. A vida a partir da presença. Pensa nisso aqui como o alicerce de toda a construção. A ideia central é que uma vida com propósito de verdade começa num lugar de conexão espiritual e não simplesmente reagindo ao caos e às demandas do dia a dia. Tá, mas como é que se cultiva essa presença na prática? O material propõe uma ferramenta bem acessível e, olha, muito poderosa, a Agenda Espiritual 333. A ideia é simples, são 9 minutinhos para reorientar o dia inteiro, 3 de silêncio para se entregar, 3 de leitura da palavra para se nutrir e 3 de oração para se conectar. É um investimento pequeno de tempo, mas com uma promessa de transformação gigante por dentro. Agora, na segunda parte, o nosso foco se volta totalmente para dentro. Com aquela base da presença bem estabelecida, o próximo passo é cuidar do nosso universo interior. O primeiro princípio aqui é cuidar das emoções. E esse versículo de Provérbios, nossa, ele resume tudo. O coração, nesse sentido bíblico, é o centro de comando do nosso ser. É de onde tudo flui. Se as emoções estão saudáveis, as decisões também serão. A pergunta é: como é que se faz isso no dia a dia? E essa reflexão nos leva a uma pergunta fundamental. Estamos reagindo ao mundo ou respondendo a ele? Reagir é aquele impulso, sabe? Movido por emoções que a gente nem parou para entender. Já o responder é intencional, é consciente. E essa pequena diferença é a chave para a maturidade emocional que o guia propõe. O que é bem interessante aqui é a ferramenta prática que nos é oferecida, mapear a alma. São 3 perguntas simples, mas que criam uma autoconsciência enorme. Primeiro, identificar o sentimento. O que é isso que eu estou sentindo? Segundo, investigar a raiz. Por que isso está aqui? E terceiro, o passo fundamental, confrontar esse sentimento com uma perspectiva de fé. É um processo para a gente substituir pensamentos que nos destroem por promessas que nos edificam. O próximo passo nesse cuidado interior é o corpo. E olha, esse versículo muda completamente a perspectiva. Cuidar do corpo deixa de ser uma questão de vaidade e se torna uma responsabilidade espiritual. O corpo é um templo, um espaço sagrado que merece, e muito, ser bem tratado. E aqui está a abordagem prática para a gente cuidar desse templo. É o check-up dos 4 R's. São 4 pilares que sustentam o bem-estar físico: o ritmo do sono, a refeição consciente, uma rotina de movimento e, algo crucial, a recuperação sabática, ou seja, o descanso intencional. Um sustenta o outro. E para fechar essa parte do cuidado interior, a gente chega na alma, no nosso propósito. Esse versículo nos lembra de algo essencial. A nossa identidade vem de Deus, não das opiniões do mundo ou das nossas falhas. A prática aqui é bem direta: se lembrar todos os dias de quem se é em Deus e para que se foi chamada a fazer. Muito bem! Depois de explorar o mundo de dentro, vamos para a terceira parte. Afinal, como é que um interior bem cuidado se manifesta do lado de fora? O foco aqui agora muda para relacionamentos e para o trabalho. O quinto princípio fala sobre construir relacionamentos que redimem, que curam. A mensagem principal aqui é que relacionamento saudável não acontece por acidente, né? Exige fé, exige esforço e, principalmente, exige intencionalidade para construir pontes em vez de muros. Mas como é que essa intencionalidade funciona na vida real? A resposta, curiosamente, está nesse número: 3. Ele é a chave para um modelo de comunidade muito poderoso.
E aqui está ele, o círculo de aliança. É como se fosse um ecossistema de apoio mútuo. A ideia é ter 3 pessoas que a gente ensina, 3 pessoas que nos ensinam e 3 pessoas que simplesmente caminham com a gente, lado a lado. É uma estrutura simples para garantir que ninguém precise percorrer a jornada de fé de forma isolada. Saindo dos relacionamentos, o guia nos leva para a área do trabalho. E o 6º princípio nos convida a ver o nosso ofício não só como uma lista de tarefas a cumprir, mas como um verdadeiro ato de serviço. A pergunta que guia essa reflexão é: o que no meu trabalho abençoa outras vidas e glorifica a Deus? E para ajudar a alinhar o trabalho com esse propósito maior, o material sugere o modelo das 3 esferas. O ponto ideal, a zona de maior impacto, acontece bem na intersecção entre a missão, ou seja, as pessoas que a gente serve, a paixão, aquilo que faz o coração vibrar, e o dom, as nossas habilidades naturais. E finalmente chegamos à 4ª e última parte, que é onde todos os princípios anteriores se encontram e se unem. Trata-se de consolidar tudo isso numa identidade forte, numa identidade de guerreira. O 7º princípio que está ancorado nesse versículo lindo é sobre uma escolha. A escolha de não ser uma vítima das circunstâncias, mas sim uma guerreira da graça. Isso significa entender que mesmo quando a gente cai, a mulher de fé se levanta. E não com a própria força, mas com a graça de Deus e um senso de propósito totalmente renovado. E para colocar isso em prática, o guia nos dá uma última ferramenta: o plano de resiliência. É para ser usado quando algo tenta nos parar. O plano é simples: ter um versículo que te ancora na verdade, um motivo de fé que te lembra por que perseverar e uma ação prática para simplesmente recomeçar. E para a gente fechar, essa declaração poderosa resume a jornada inteira. Ela integra o corpo, as emoções, os relacionamentos e o propósito. Então a pergunta que fica no final não é apenas se esses princípios podem transformar nossa vida, mas qual deles ressoa mais forte para começar a viver não mais sob pressão, mas a partir da presença, a partir de hoje.